Salve, salve, rapaziada, tudo certo? Tudo bem, galera? Estamos chegando para mais um episódio do nosso podcast Papo Reto com Márcio Pozobon. Agradecendo sempre aos nossos apoiadores, Trust Barbearia e Esmalteria, Luiana Cosméticos e Perfumaria, Palage Pozobon Representações, Cláudia Pozobon Massoterapeuta e Irmãos Cancelli, 50 anos, sempre presente nos melhores eventos. Hoje a gente recebe aqui no nosso para bater um bate-papo bem bacana, bem informativo para você, Dr. João Castanharo, também da área da odontologia, que vai fazer um bate-papo com a gente sobre prevenção, o que fazer, o que não fazer a respeito para manter a saúde bucal. Doutor João, seja bem-vindo. Tudo bem, Márcio. Queria agradecer o convite e vamos falar um pouquinho de odontologia aí, dos cuidados bucais e o que o paciente precisa para poder manter a sua saúde bucal. Ah, bacana então. João, conta pra gente então, como que começou a sua trajetória na odontologia e por que você escolheu se especializar em implantodontia e prótese? A minha caminhada na odontologia começou no ano de 2001, né, quando eu estava para prestar vestibular. Eu sou a terceira turma aqui da UNOESC, né, nós somos uma das primeiras turmas aqui, fui a terceira turma a formar. A gente iniciou em 2001 a faculdade e foram 5 anos de graduação, a odontologia ela é integral, né, e a gente iniciou os estudos ali e é uma caminhada, que a gente segue depois ao longo da vida, né, dentro das especializações, criando uma curva de aprendizado, né, e eu escolhi Joaçaba como uma cidade que é para morar, crescer, criar minha filha aqui em Joaçaba, né, uma cidade que eu amo, né, uma qualidade de vida ótima para morar. Hoje você acompanhando assim, como é que você enxerga que a população está tratando da sua saúde bucal hoje? A rotina do consultório, né? Eu dediquei a minha carreira, esses 20 anos, no consultório. Nunca lecionei, nunca fui para docência. Eu fui um dentista mais clínico, né? Trabalhei no SUS aqui em Joaçaba, quase 4 anos no início, trabalhava no consultório, mas eu vejo que os pacientes estão cuidando mais dos dentes hoje. Eles estão tendo menos cáries, os problemas bucais estão mudando, né? Os pacientes estão buscando antes o tratamento, né, com mais informações. Existem os problemas normais, né, que os pacientes têm, mas eles estão buscando mais tratar antes e curar antes esses problemas bucais, através da informação. Acho que a internet, o próprio podcast é uma ferramenta importante para ajudar os pacientes, né? Para se informar, né, para não ter problemas mais crônicos na frente, né? E hoje, além dessa higienização bucal que a gente já vem aprendendo com os pais da gente, passa para os filhos, o que mais está sendo usado fora escovar o dente, enxaguante bucal, fio dental, o que mais o pessoal tem feito? Hoje um dos avanços mais legais que tem na área da odontologia, não é a minha especialidade, mas o que os pacientes mais buscam são os tratamentos com alinhadores, né? Por exemplo, a ortodontia, né? E hoje a gente tenta buscar na área da implantodontia tratamentos também mais rápidos, né? Com menos pós-operatórios ruins, com terminar esses tratamentos mais rápidos, que a gente chama de carga imediata, né? E os pacientes eles estão hoje buscando tratamentos mais rápidos. Eles querem ter menos tempo no consultório e resolver mais rápido o problema deles, né? O alinhador é um dos exemplos. E hoje na tua especialização é em implantes? Isso, implantodontia. Aonde que a pessoa, que ponto chega da pessoa precisar fazer um implante? E isso é um ponto importante, é uma questão, essa pergunta é importantíssima, eu discuto isso muito com meus pacientes, né? O paciente, quando ele vem no meu consultório, a gente tem que acolher ele de uma maneira e tentar passar para ele, informar ele o máximo possível para entender o que ele vai receber de tratamento. Porque o paciente só vai confiar em você quando ele entender e ele vê que você realmente domina aquele assunto, né? Existe uma regra que a literatura científica fala sobre a regra dos 0, 5 e 10 anos. Se você tiver um dente que você vai restaurar ele e ele vai durar menos de 5 anos, financeiramente ou até funcionalmente para o paciente não vai ter vantagem. Se a gente restaurar esse dente entre 5 a 10 anos sem implante e ele ficar bem, beleza. Se esse dente for restaurado menos de 5 anos ele vai perder, o ideal é retirar esse dente e fazer uma implantação, né? E hoje esse implante, como é que ele procede? Ele tem uma sequência, né? Normalmente quando... Tem vários modelos de implante, isso, né? Tem. A implantodontia hoje a gente tem várias empresas no mercado, né? Não vou falar de empresa porque eu acho que hoje todas as empresas hoje entregam bons materiais, né? O cirurgião dentista, ele vai escolher uma marca de implante, um tipo de implante para ele, né? O implante ele é planejado quando o paciente entra no consultório. A gente vê a demanda que o paciente tem, a área que vai ser usado, o tipo de osso, e vai ser pedido uma tomografia, né? Uma tomografia que a gente chama de cone beam,
própria para odontologia. E aí a gente vai fazer o planejamento desse implante, através de moldagens, de escaneamento, vai fazer todo um planejamento baseado na necessidade daquele paciente. Todo o tratamento é personalizado, né? Conforme cada... Isso. E conforme a região, parte frontal, de trás, muda? Muda, e muda bastante, porque a nossa arcada dentária ela tem várias densidades ósseas diferentes. Por exemplo, a região até de canino a canino, a gente tem um osso mais denso. A gente chama de um osso tipo 1 ou 2, duro. E na região para trás do canino já é um osso mais mole, parecido com uma esponja, né? Então a gente busca, quando o paciente, por exemplo, não tem nenhum dente na parte de cima e de baixo, a gente busca colocar os implantes na região mais anterior, para fazer uma ancoragem disso. Quando o dente na região posterior, a gente pensa daí em colocar o implante e deixar cicatrizar primeiro. E depois... Ancoragem seria o quê? Uma base de sustentação para fixar o restante. Eu uso a analogia do implante como se fosse uma casa. Por exemplo, a gente, para essa casa, essas paredes ficarem em pé, que seria a prótese, a gente precisa fazer a fundação da casa. Colocar os pilares, fazer o baldrame ali, concretar. Esse seria o implante, é o que vai fixar no osso, né? E a parte daí de cima seria a prótese. São duas fases separadas, né? A parte do implante e a parte da prótese. São duas etapas, né? E qual das duas teria a recuperação mais rápida? Cada caso tem um tipo de indicação. Por exemplo, se o paciente chegasse no consultório hoje com uma queda, né, ou sofreu um trauma e ele fraturasse um dente da frente, a gente busca fazer o implante e colocar um dente no dia. Ou às vezes colocar o implante e colocar um dente colado para manter a estética, né? E em alguns casos, quando a região posterior que não tem função estética, aí a gente pode fazer só o implante. Seria mais emergência. É, né? Isso. Tem que sempre pensar no que, na verdade, o tratamento tem que ser discutido entre o paciente, ele tem que escolher e o cirurgião tem que dar uma opção que seja viável, né? E que não vá pôr em risco, vai trazer insucesso para aquele tratamento, né? A implantodontia ela é muito previsível, desde que seja bem planejada. Né? Que tipo de material é usado hoje? Hoje, basicamente, tem dois tipos. Existe o implante de titânio, que ele é um titânio grau 4, né? E tem os graus 5, que são implantes super... que é uma liga, né? O titânio ele é um material biocompatível, né? Ele até foi criado pelo Dr. Brandemark. É um suíço, ele veio para o Brasil morar na década de 90 e criou um instituto aqui. E aí que ele difundiu o implante no Brasil. Ele começou a pesquisar os implantes em tibe de rato, lá na Suíça ainda. E ele viu que o osso crescia por cima do titânio. E aí ele foi testando vários materiais, tântalo, aço inox, e ele viu que o titânio era o material mais bioinerte que tinha para implante. E aí ele começou a pesquisar, e foi crescendo, e iniciou nas próteses de joelho e quadril. Depois veio para odontologia, né? E o que a gente tem de mais moderno hoje são os implantes de liga de titânio com zircônia. E tem também os implantes puros de zircônia. Né? Mas os de zircônia eles precisam são bem indicados, não são para todos os casos, né? Específico. Ele é bem específico. Em quais casos que mais são usados? Os de zircônia? O zircônia é quando a gente quer uma área estética, que a gente tem um osso às vezes muito fino e a gente busca um implante branco. Ele é branco, né? É como se fosse uma porcelana branca, né? E a gente busca porque ele não vai transparecer aquela cor escura do implante. Não vai impactar quando... É isso. E ele tem que ser muito bem indicado, não é para todos os casos, né? Tem uma coisa que tu faz também, que é a cirurgia guiada por computador. Isso. Como é que funciona isso? Isso aí é o que vem de mais moderno na implantodontia, que a odontologia ela vem se reinventando ao longo do tempo, né? E a cirurgia guiada é uma coisa muito legal. A gente faz um planejamento virtual no paciente, escaneia a boca dele em consultório, né, ou na radiológica, faz uma tomografia com Nibin e esses arquivos vão ser unidos num software. E esse software, esse laboratório, faz um guia cirúrgico. E a gente pode fazer uma cirurgia sem cortes. Isso é muito legal. Para um paciente, por exemplo, que é diabético, um paciente que tem comorbidades mais graves, a gente quer uma cirurgia mais rápida, a gente pode operar ele sem buscando uma cicatrização mais rápida, sem cortes, né? Isso é muito legal. Como é que ele procede? Na verdade, quando a gente faz o escaneamento da boca do paciente, como se fosse fazer um molde, a gente cria um modelo digital ou um modelo físico. E em cima desse modelo, onde tem um dente que está faltando, a gente o laboratório vai imprimir um guia cirúrgico que vai ser inserido numa broca ali. Então, existe todo um guia próprio, então tem uma precisão muito maior que a mão livre. Por exemplo, eu opero a mão livre nos meus casos, a maioria deles. Mas quando a gente quer um caso que tem raízes muito próximas, a gente quer que fique perfeito o caso, a gente coloca o guia cirúrgico prototipado, que a gente chama, né? Para cirurgia guiada. É excepcional a cirurgia guiada. Funciona super bem.
né? Eu tenho dezenas de casos operados e a gente vê na prática clínica que os implantes ficam melhor posicionados, até de 7 a 10 graus mais bem posicionado que a mão livre, né? Preciso mesmo, né? É isso, porque tem precisão da tomografia, né, do escaneamento, um software, né? Doutor, como é que funciona o fluxo? Exame, planejamento virtual, guia cirúrgico, cirurgia, prótese? Uma das coisas que eu enfrento no consultório, às vezes que eu pego casos já operados de outras cidades, né, de alguns colegas, quando o paciente vem, a gente tem, antigamente, né, lá em 2005, quando eu comecei a fazer implantodontia, logo eu me formei e comecei a operar. A gente pensava em colocar um implante onde tinha o osso, né? Mas os casos clínicos, a literatura foi mostrando que se você colocar um implante onde tem osso e não pensar na prótese, não fica legal o caso. Então a gente tem que colocar o implante onde ele deveria estar, na posição 3D dele, sabe? Esse é o ideal. Eu vejo assim que hoje a gente está buscando colocar esses implantes em áreas até com menos osso, mas em casos onde que são dentaduras, o paciente dentro do total. Onde o paciente tem, por exemplo, só falta de um dente ou dois, aí a gente tem que regenerar esse caso primeiro, colocar o implante e esperar cicatrizar e depois vir para a parte protética. Mas tem que pensar primeiro como vai ser feita a prótese. É difícil imaginar, né? É tudo engenharia. Como você vai construir uma casa? Você tem que ter o projeto da casa final para saber como que você vai fazer a fundação, né? Como vai começar. E aí vai terminar, certo? Sim. Isso é uma coisa que eu bato muito nos meus planejamentos. Eu tento trazer sempre essa filosofia, trabalhar sempre no planejamento reverso. E nesse caso, quando a pessoa tem um dente, não sendo frontal, que você trabalha mais imediato, né, que seja atrás, precisa de um tratamento diferenciado, o ideal é quebrou, já procura o profissional, né? Aquilo depois vai quebrando, ficando buraco, dificulta mais a... Com certeza, perfeita a tua colocação. Quando o paciente tem o dente dele, o elemento dental ali em função, o paciente, a partir do momento que você extrai aquele dente, ocorre um processo de reabsorção. Então o corpo vai entender que não tem mais necessidade de manter aquele osso lá, aquele osso alveolar, ele vai reabsorver. A partir do momento, o ideal é que quando você tem um dente, você retire o dente e instala o implante no mesmo dia. Desde que seja possível, né? Que tenha uma ancoragem, digamos. Ancorar é onde você vai poder colocar aquele implante e ele não vai mexer, né? Porque você vai colocar o implante dentro do osso e ele não pode estar mexendo. Ele tem que estar estabilizado, com um torque mínimo, né? O torque é como se fosse colocar um parafuso na parede, assim, apertar ele, né? Então, um torque mínimo de 10 newtons, a gente consegue saber que em 4 meses a 6 meses esse implante vai estar todo com o osso em volta. Então, o ideal é que você retire o dente e coloque o implante no mesmo dia. E agora, quais são as limitações ou contraindicações que se tem com a cirurgia guiada? A guiada, o principal limitação dela é a abertura bucal do paciente. Né? Se o paciente não tem uma abertura bucal boa, aí acima de 30 milímetros, quando você vai operar na região posterior, é difícil de chegar com o instrumental. Então isso aí o cirurgião, sempre que for planejar uma cirurgia guiada, ele tem que levar em consideração a abertura bucal do paciente. Né? E também a quantidade de dentes, por exemplo. Se o paciente tem poucos dentes em arcada dentária e não vai criar uma estabilidade nesse guia cirúrgico, o ideal é que se parte para um planejamento com um guia convencional mesmo. Né? Um guia feito no laboratório mais simples, assim. E a preparação toda que existe para um implante, você diz que tem todo um processo, né? Até para preparar a pessoa para o antes e o pós-operatório. Quando o paciente chega no consultório com uma demanda de uma cirurgia de implante, a gente precisa preparar esse paciente, analisar a tomografia, fazer planejamento reverso, né, estudo tomográfico dele e reconstrução do defeito ósseo que ele tem, e ele vai ser medicado. Normalmente o paciente a gente trabalha com medicações pré-operatórias e pós-operatórias, né? Também é interessante no transoperatório, sempre, eu trabalho muito no meu consultório com sedação via oral. Né? Eu não faço nenhum tipo de sedação endovenosa no consultório, mas por opção minha mesmo, né? Eu trabalho muito a sedação no hospital, aí a gente leva o paciente para o ambiente hospitalar para operar, é um ambiente bem seguro também, e aí esse paciente é feito anestesia local e sedação. Então ele fica meio sonolento no procedimento, dorme, e logo em torno de 30, 40 minutos a sedação passa e ele acorda de novo. E no pós-operatório, né, estando todos os exames ok desse paciente, a gente vai medicar ele no pós. Por exemplo, vai usar antibiótico, vai usar anti-inflamatório, vai usar analgésico, buscando sempre que o paciente tenha uma experiência boa na cirurgia. Ele tem que guardar aquilo, né, para tirar aquele estigma de que o cirurgia é dor. Não é isso, né? A gente está querendo trazer o melhor para o paciente sempre, né? Como aquele aparelhinho de obturação lá sempre foi o trauma de todo mundo. O barulhinho, né? E é difícil eliminar aquele barulhinho no consultório. Agora, quanto tempo leva até a pessoa, por exemplo, ter um dente quebrado até ela estar com a prótese pronta no local?
Se a gente consegue fazer uma carga imediata, que a carga imediata é tirar o implante, fazer a extração, vamos colocar o implante no mesmo dia. No mesmo dia já coloca? Dependendo do caso, na região anterior, a gente pode colocar a prótese até em 3 dias para o paciente, né? Mas na maioria dos casos a gente coloca uma prótese provisória. E deixa essa gengiva, porque na verdade quando a gente pensa em extração, a gente não está cicatrizando só o osso lá, a gente precisa do tecido mole, né, que é a parte de gengiva, né, que é a parte vermelha, que a gente chama, né? Esse tecido precisa amadurecer, ele precisa uns 4 meses. Então, em média, entre fazer a cirurgia do implante e colocar o provisório, o paciente vai ter o dente depois de uns 4 meses, né, o dente definitivo. 4 meses já está com o sorrisão lindão. Isso, com certeza. E o que são os implantes zigomáticos? E para quais pacientes eles são indicados? O implante zigomático ele faz parte da minha história na odontologia, porque lá em 2005, quando eu estava na faculdade, você falava do implante zigomático com uma maneira assim, eu via nos cursos, quando a gente ia para São Paulo, ou nas publicações, que não era uma técnica tão segura, né, lá no início. Só que foi mudando as técnicas de zigomático hoje. E a necessidade dos pacientes precisou se mudar a técnica para poder melhorar a condição desses pacientes. O zigomático é um implante que a gente vai colocar, ancorar ele na maçã do rosto, aqui em cima, né? É feito tudo por dentro da boca, sem cortes por fora, todo por interno, né? Pela parte interna da boca, acessos intraorais, e a gente vai ancorar o implante no zigomático. E ele vai ficar encostadinho no osso que tem aqui. Ele é usado justamente para tirar o paciente de cirurgias de enxerto grande. Por exemplo, lá atrás, quando o dentista falava assim, olha, você vai ter que usar dentadura a vida inteira. Hoje não tem mais isso. Hoje o paciente vai sair com dente, né? E esses implantes zigomáticos, eles têm uma indicação muito legal, porque todos você vai dar carga imediata. Você vai colocar os implantes no paciente, normalmente 2 ou 4 implantes, e vai colocar prótese em até 48 horas. Você vai ancorar uma prótese. Então vai dar carga imediata. Ancora aqui em cima e parafusa uma prótese na região, né? Isso é o processo que leva quanto tempo, mais ou menos? Hoje uma cirurgia de implante zigomático é em torno de 1h30, 2 horas. Mais rápido que o convencional. Não, ele é um pouco mais demorado porque o acesso é um pouco maior, assim, mas o pós-operatório é muito parecido, né, com baixa complicação. Porque antigamente se colocava o zigomático dentro do seio maxilar do paciente. Ali onde que a gente tem sinusite, sabe, onde que o paciente sente que acumula secreção quando fica doente, o implante ele entrava dentro da cavidade bucal, ia pela cavidade antral do paciente e ia lá no zigoma. Hoje não, hoje a gente tem técnicas exteriorizadas para não deixar esse implante dentro do seio maxilar. Por isso que a gente tinha muito problema lá atrás. Hoje é uma técnica que desenvolveu muito, melhorou a técnica com baixa morbidade, os pacientes se recuperam muito rápido, né? Hoje, doutor, uma dúvida assim, que média de idade hoje é esse pessoal que está procurando, está precisando do implante? Tem uma média? O implante ele não tem idade. O paciente pode fazer o implante a partir dos 16, 17 anos, ali quando termina a fase de crescimento ósseo dele, ele pode fazer até os 80. Mas o implante ele é uma faixa aí em torno dos 35 a 60 anos que os pacientes trabalham. Porque aí tem uma coisa muito... Nos implantes unitários, tem uma coisa chamada de ciclo restaurador. A gente começa restaurando aquele dente lá com 10, 12 anos, faz uma restauração. Daí cai, troca, põe outra. E chega um momento que esse dente tem um ciclo de restauração que ele precisa ser removido. Precisa ser substituído. E vai ser lá na casa dos 25, 30 anos do paciente em média, né? E quais são os riscos ou complicações são específicos aos implantes zigomáticos? Existe algum risco específico para ele? Toda cirurgia tem risco, né? Eu acho que o cirurgião que falar para o paciente assim, eu não vou ter dor ou não vou inchar, eu acho que o paciente deve ser avisado, porque ele não tem conhecimento disso, né? A gente está sempre buscando o melhor para o paciente, o bem dele, mas ele vai ter o risco dele, às vezes, de não ter carga, talvez nesse implante, de ter que fazer uma carga tardia, ele pode inchar um pouquinho mais, pode ter um arroxeadinho embaixo do olho, né? Formar aquele olho de guaxinim, que a gente chama, que forma duas regiões redondas arroxeadas, mas hoje tudo a gente consegue mitigar isso com a terapia medicamentosa, técnicas cirúrgicas mais delicadas, né? Isso a gente consegue contornar. Isso também depende muito de como o paciente vai se portar no pós-operatório. Isso, o cuidado, gelo, repouso. Não dá para o paciente ir passear, viajar no outro dia pós-operatório, né? Sim, né? Em que situações é viável evitar enxerto ósseos?
Na verdade, a gente evita enxerto ósseo em áreas assim que tem pouca vascularização, onde a gente busca uma alternativa assim, uma alternativa de poder colocar um implante mais longo ou fazer uma prótese, tentar compensar na prótese. Eu acho que quando a gente busca técnicas de enxerto muito avançadas, a gente às vezes está dificultando o procedimento. Isso que o implante zigomático vem para resolver. A gente pega uma pessoa que usa dentadura a vida toda e ela não tem aquela dentadura não para mais. A gente busca evitar enxerto e tenta ancorar no osso que ele tem. Porque, na verdade, a ideia que a gente tinha antes é que se colocasse no osso alveolar, que é o osso que tinha nas raízes. Mas não, a gente usa no osso da base do crânio do paciente. Então, essa é uma das grandes vantagens do implante zigomático comparado com as técnicas convencionais. De ter que fazer implante zigomático, criar mais uma morbidade, né? Então, a gente pula aquela fase do enxerto e já vai direto para a ancoragem. Né? E a recuperação na parte da ancoragem é mais rápida também. Com certeza. E também até eu não falei antes, mas normalmente o que a gente pode fazer? Ao invés da gente ancorar esses implantes aqui em cima, também se o paciente tem uma estrutura óssea ainda suficiente, a gente pode angular esses implantes. Em vez de deixar eles retinhos assim, a gente angula e espalha eles melhor. Para ter uma distribuição de carga melhor daquela prótese, né? E além da recuperação ser mais rápida em valores financeiros, o que seria o mais viável para... O implante, a cirurgia sem enxerto, ela sempre é mais viável para o paciente em questão de custo e principalmente, eu acho que o paciente ele leva até em consideração o custo, mas ele quer sentir menos pós-operatório, ele quer voltar à rotina normal dele antes. Mais rápido, né? Eu acho que os pacientes eles não têm hoje eu vejo que eles não querem mais sair da rotina de trabalho familiar, né? Eles querem ser habilitado rápido, né? Até dependendo o processo, isso. A recuperação, o pós-operatório já é um pouquinho mais chato também. É isso, e a odontologia foi evoluindo para isso. Cirurgias mais rápidas, com menos enxerto, né? Buscando ancoragem em osso que não se fazia antes, né? E quando optar por prótese fixa sobre implantes versus overdenture? Overdenture, né? Overdenture removível. Isso é uma coisa que, essa pergunta também é excelente, porque eu discuto isso muito com pacientes mais velhos, né? A prótese protocolo básica que a gente fala são 4 implantes aqui embaixo, né? Na região de canina em média, pré-molar, né? Aqui, a gente instala 4 implantes, mas que essa é a prótese fixa, que é tipo prótese protocolo. A gente fixa esses implantes na mandíbula. Mas a overdenture, ele é um tipo de prótese que a gente coloca só 2 implantes, faz uma barrinha e a prótese encaixa, tem um clipezinho dentro dela. Eu particularmente não gosto desse tipo de prótese overdenture. Eu acho que ela dá uma manutenção muito grande e comparando financeiramente assim com a prótese protocolo fixa, eu acho que ela chega muito próximo de valores, sabe? Então, eu acho que a prótese protocolo fixa ela supera muito em vantagem a prótese overdenture, né? Ela é bem específica para pacientes mais idosos que têm dificuldade de higienização. E protocolos de carga imediata? Quando são seguros e quando evitá-los? O protocolo de carga imediata, ele é sempre indicado fazer, desde que você tenha planejado bem, indo lá daquele planejamento inicial, tomografia, né? Porque a carga imediata a gente vai fazer em áreas normalmente onde a gente tem um osso de densidade boa, para buscar ancoragem, né? E a gente tem que evitar fazer a carga imediata em osso onde a gente não tem ancoragem boa do implante, onde a gente vai ter um torque máximo desses implantes combinados, né? A gente coloca 4 pilares aqui, né? A gente soma-se aqueles torques e eles têm que dar um torque médio. Então aí não é indicado fazer carga imediata nesses casos. E quais exames, informações são indispensáveis antes de planejar um processo desse de implante que vocês fazem? O paciente quando ele chega no consultório, a gente busca entrevistar ele e trazer o histórico médico dele, o que ele tem de histórico de cirurgias na área médica, na área odontológica. A gente pede vários exames de coagulação, né, principalmente, exames de coagulação, exame de um hemograma, leucograma e alguns exames também na parte hepática e renal do paciente, para poder avaliar isso, ver se o paciente ele tem condições de cicatrizar essa cirurgia, né? Junto com os exames de tomografia. E tem casos muito graves assim que você recebe ali no tem. trabalho? Os casos normalmente mais graves que eu pego assim é quando o paciente ele tem caso de infecção, por exemplo, ou em alguns casos que a gente tem que refazer o trabalho. Então, o implante ele também pode perder osso, só que quando ele é colocado em áreas onde tem um osso muito pobre, muito fino,
muito estreito. Então, a perda óssea no implante ela é muito mais rápida do que se fosse no dente natural, porque o implante não tem uma biologia, uma fisiologia para combater a infecção, né? E o dente tem isso. O dente, às vezes, ele está com 1/3 de osso, ele está firmão lá ainda. O paciente está comendo. Mas o implante, se você começar a perder 2 a 3 milímetros nele, a doença, a periimplantite, que é a doença, ela é muito rápida. O que eu pego muito no meu consultório hoje são pacientes com periimplantite. Eles vão acumulando tarto nesses implantes e não é feita a manutenção, né? Os pacientes têm que vir para o consultório cada 6 meses. Essa parte de prevenção que a gente falou no início é importantíssimo. Tá vendo esses pacientes cada 6 meses e radiografando, olhando. Ele tem que estar vindo no consultório, né? É um casamento que você tem com o paciente. E o paciente não quer vir, né? Ele associa dentista... Não é Só lembra quando dói. não é uma coisa prazerosa isso. Eles só lembram... Eles ligam para nós no domingo, doutor... Então, quando o paciente ele vem mais no consultório, ele tem menos problema. Isso eu vejo muito. A prevenção sempre foi o grande aliado, né? Sempre foi. Fio dental, escovar certinho e o dentista tá próximo desse paciente é uma das coisas mais importantes. Quando você citou ali de enxerto, de que parte é tirado para fazer esse enxerto de osso? Normalmente o enxerto a gente tem 2 tipos. O enxerto autógeno, que é do próprio paciente, que a gente tira da região de mento e mandíbula, né? Alguns raspadores a gente usa nessa área, ou brocas mesmo, trifinas, né? E também a gente usa substitutos ósseos, ossos liofilizados. É removido, a gente usa osso bovino também, ou até osso equino, de origem equina, mas esse osso é tirado toda a parte orgânica dele e deixado só a parte inorgânica. Aí a gente mistura 50% do aquele osso com 50% do osso do paciente. Ou por que desses animais? Pelo material? É pelo tipo de cristal, de cristais de hidroxiapatita. Mais próximo ao nosso? Isso, e o tipo de cristal de hidroxiapatita, que é a maneira do processamento dele é melhor, né? Os melhores materiais hoje que a gente tem no mercado são de origem suíço, que é da linha da Geissele, né? Eu quero evitar falar materiais, mas o Bios hoje ele é o padrão ouro de material odontológico, né? Para enxerto. É o que eu mais uso no consultório. Outra pergunta que eu ouvi muito também, os implantes duram para sempre? O implante ele é feito para durar a vida toda. Né? Eu tenho no meu consultório pacientes aí que têm hoje 60 anos que fizeram implante na década de 90, na década de 2000. E quando ele é bem feito, bem indicado, colocado inserido certinho no osso, ele vai durar. Quando a prótese estiver bem feita, eu pego implantes perfeitos de colegas da região, paciente que era de Curitiba, de São Paulo, e esses implantes estão lá por 20, 25, 30 anos, né? E para manter isso, essa longevidade, o que precisa fazer? O mais importante para manter esses implantes saudáveis é a consulta de rotina, é a prevenção. Eles vindo cada 6 meses no consultório e o dentista estando olhando esses pacientes perto, né? Vendo se a gengiva está bonita, se ele tem alguma gengivite, porque o paciente ao longo da vida ele pode mudar, né? Ele pode mudar o perfil psicológico dele, ele pode passar por alguma crise na vida dele, isso aí vai mudando. E ele pode deixar de cuidar, ele pode focar mais na carreira profissional, não ir tanto no dentista. O paciente muda ao longo do tempo. Ele pode desenvolver alguns problemas de saúde. Então, tá junto com o dentista, isso é muito importante. O dentista tem que ter esse olhar clínico, né? E vendo se realmente está ótimo ou não, se precisa melhorar. Continuando com as perguntas que são dúvidas frequentes que os pacientes devem fazer. Perfeito. Né? O implante dói? Na verdade, ele não dói. Ele não existe uma inervação nele, né? O que vai acontecer se tiver dor é se tiver inflamação, né? Nesse implante instalado, né? E como que é a recuperação? A recuperação cirúrgica. Isso. No momento para você instalar o implante, o paciente não vai sentir dor, porque ele vai estar anestesiado, né? Então, o tecido ósseo é um tecido que a gente tem muito mais inervação no tecido gengival que no tecido ósseo, né? A recuperação toda ela, a gente já baseia no planejamento lá atrás. Se eu tiver um planejamento que eu vou colocar o implante no lugar certo, com menos trauma, descolar menos aquela gengiva e medicar o paciente certinho antes, no pré-operatório e no pós, ele vai ter uma recuperação mais simples muitas vezes do que tirar um siso, por exemplo. Os pacientes falam para mim no consultório: olha, eu fiz um implante com você, doeu muito menos do que tirar um siso. Entende? A recuperação foi mais rápida. Porque na remoção de um siso, por exemplo, a gente precisa desgastar o osso, né? E a gente causa um trauma. E no implante não, a gente só fresa ali, faz o furinho e coloca o parafuso. Doutor, em questão de implante, existe risco de rejeição? Existe, isso é uma pergunta bem frequente que eu ouço dos meus pacientes, é uma dúvida que a gente tem já no início da especialização. Por quê? O que faz o paciente ter perda do implante, ou ter rejeição? O implante ele não é ele é bioinerte, não ocorre uma rejeição do
o corpo não aceitar o titânio, mas ocorre muitas vezes uma falha no momento de instalar esse implante. Quando é feita uma fresagem do osso, às vezes pode ocorrer um aquecimento. Se a gente aquecer esse osso acima de 42 graus, você coloca o implante e ele está tudo firme. Depois, quando você vai colocar a prótese, pode ter uma perda desse implante. Existem esses riscos. Muitas vezes é inerente à instalação do implante. Né? Eu vejo depende do organismo da pessoa. Olha, assim, 99% das vezes isso são falhas na cirurgia, normalmente. E pessoas com doenças sistêmicas, tipo diabetes, osteoporose, podem receber implantes? Pode, também é uma pergunta bem importante. Todo paciente diabético ele é considerado saudável se ele estiver estabilizado. Né? Hoje a gente trabalha com um paciente aí com uma glicada abaixo de 7,5, entre 5,8 e 7, 7,5, a gente considera que esse paciente pode ser operado. Né? Quando ele tiver um grau mais descompensado, aí a gente vai entrar em contato com um colega médico, né? E vamos fazer a estabilização desse paciente. Então a gente trabalha em equipe nesse caso. Existem alguns casos que a gente tem que cuidar muito, que é quando o paciente faz uso quando o paciente tem osteopenia, né, osteoporose, e ele vai desenvolver, faz uso de bifosfonato. Em alguns casos a gente tem que cuidar um pouquinho nesses enxertos. E nos pacientes que tomam anticoagulante também. Por exemplo, Marevan, Comadin, alguns pacientes que fazem uso de anticoagulantes mesmo, né? Ele afina o sangue. Isso, então quando o paciente tem o uso desses medicamentos, heparina, né, esses casos, o Xarelto, que é um dos mais famosos, né? O paciente vai ter que fazer uma suspensão desse medicamento. A gente pede autorização para o colega que é médico, porque ele que está prescrevendo essa medicação. Então não é legal o cirurgião mesmo, o cirurgião dentista, suspender uma medicação de outro colega. Então a gente entra em contato com o colega e avisa: posso retirar o medicamento? Fica a situação do Isso, efeito, né? E a gente sempre é bem recebido pelos colegas médicos, porque quando ele vê que você está trabalhando certinho, dentro do protocolo, ele te recebe bem. Sim. Né? Ele vai querer o bem do paciente dele também, né, Sempre. Esse é o objetivo, buscando o bem do paciente. A gente analisa a suspensão, analisa os riscos, né? O que mais eu pego no consultório, assim, que é uma dúvida que eu vejo, paciente que tem, por exemplo, assim, paciente que teve infarto agudo no miocárdio, ou teve suspeita de IAM, de infarto agudo, ele está tomando, por exemplo, aspirina e clopidogrel. Né? Os protocolos hoje, atuais, da American Dental Association, né, American Health Association, que é a academia americana, você não precisa suspender para fazer um implante, com o paciente está tomando aspirina e clopidogrel. Então, procedimentos até 1 implante, até 3 implantes, sem desgaste ósseo grande, você pode operar e manter o AS para o paciente. Né? Isso aí, esses protocolos são bem importantes, né, os cuidados. Agora, tu deve ouvir muito mito sobre implantes, né? O que mais costuma aparecer para ti? O que eu vejo é assim, o que eu mais eu vejo no consultório é o paciente dizer que implante dói, né? Que a cirurgia é uma cirurgia que vai ter dor e que é a recuperação. Então, quando eu mostro para os pacientes que a gente tem um planejamento bom, que ele não vai ter, o maior medo dos pacientes é sofrer na cirurgia. Né? Eles não querem, eles querem ter uma recuperação rápida. Então essas técnicas novas de ancoragem de implante zigomático, de implantes inclinados, né? Isso tudo vem diminuir a ansiedade do paciente, o medo dele e tirar essa dúvida que ele tem de fazer a cirurgia. Né? Doutor, e principais sinais precoces de problemas na parte bucal assim que o paciente tem? Quando o paciente vem no consultório, eu basicamente, e não é um tratamento com implante inicial, a gente vai pedir algumas radiografias. Né? Algumas radiografias de controle, radiografias panorâmicas, periapicais, e a gente consegue ver se o paciente começa a ter sangramento excessivo. Por exemplo, está escovando o dente, a gengiva começa a sangrar demais, está passando fio dental, alguma coisa está errada. Né? Eu digo que Deus fez tudo certo, Deus fez as coisas perfeitas, Ele fez o nosso corpo para dar sinais para a gente se defender. Então a dor visíveis, né? É visível. A dor é um dos sinais bons que a gente tem, que avisa que tem alguma coisa errada. Então o corpo dá sinal, vai ter dor, vai ter sangramento, a gente vai mudar de cor, eu vou passar fio dental, vai sangrar, tudo isso é importante. Em caso de falha do implante, qual o fluxo para reabilitar? Quando o paciente perde o implante, é um pouco mais complicado, né? Eu faço bastante esse tipo de procedimento no consultório. A gente vai pedir uma nova tomografia e vai começar o tratamento de novo. A gente vai buscar também ver qual que é o perfil desse paciente, porque o paciente que ele tem doença na gengiva, por exemplo, periodontite, que se falava piorreia lá atrás, eu sou da época que falava piorreia ainda, que é bem antigo ainda.
né, eu vou fechar 20 anos de formado agora no dia 4 de fevereiro, quando o paciente tem uma tendência a ter perda óssea no dente natural, ele tende a perder mais rápido o osso no implante. Então a gente vai fazer o mesmo fluxo, vai pedir tomografia, vai planejar, vai ver se faz enxerto ou não e vai reimplantar de novo esse implante. Viu, tu pode relatar algum caso assim meio desafiador na tua profissão, onde o zigmático ou cirurgia guiada foram decisivos? Sim, eu tenho um caso muito legal. Esse paciente é um paciente querido meu, muito próximo. Esse paciente ele teve um acidente com uma arma de fogo e ele teve um rompimento de todo o osso dessa área aqui, do lado esquerdo. Ele rompeu todo esse osso e osso zigomático. E ele foi em vários colegas e nenhum colega queria fazer essa cirurgia dele. E eu falei assim, ó, você não vai ficar sem dente, nós vamos te devolver a tua saúde, a tua estética e a tua função. E aí, a única opção que esse paciente tinha era fazer um coragem, porque enxerto eu não conseguia fazer ali na área, e nós ancoramos no implante zigomático, uma cirurgia feita no centro cirúrgico, e hoje o paciente desfruta de poder comer bem, poder sair, o convívio, né? Porque o implante, ele traz isso para o paciente. O paciente, quando ele tem uma falta de um elemento dental de todos, ele deixa de ter um convívio social, né? E a gente devolve isso para o paciente. Isso é uma das coisas que mais é gratificante na profissão. Porque é um dos pontos mais graves, deve ser hoje, assim, né? A pessoa se isolar isso por algum problema estético, né? A literatura fala que um paciente que mais velho, que ele é desdentado, eles têm uma expectativa de vida bem menor que pacientes com dentes implantados. Porque ele vai ter o convívio, ele vai namorar, ele vai sair, ele vai para um clube, ele vai para clube, ele vai viajar mais, né? Ele vai ser menos recluso. Isso dá mais qualidade de vida para ele, com certeza. Parte de conselheiro agora. Que perguntas o paciente deve fazer ao dentista antes de iniciar um tratamento com implante? O que o paciente tem que perguntar é assim, ó, ele tem perguntar e também saber, né? Isso. Tem que saber. Ele tem que saber se ele tem uma qualidade óssea suficiente para instalar esses implantes, né? Que se ele deixar, quanto mais ele esperar para fazer esses implantes, mais difícil para fazer a cirurgia depois, né? Porque às vezes a condição de saúde do paciente com 60 anos é uma, com 70, 75 não é mais a mesma. Né? Esse paciente pode piorar a condição de saúde dele. E que o tratamento dele vai ser o tratamento o menos invasivo possível e mais rápido. Isso que eu tento falar para os meus pacientes, buscar. Que ele vai estar buscando uma coisa rápida, menos traumática, mais previsível. Né? Isso. E o que é fundamental para manter implantes ou próteses assim ao longo do prazo? Na verdade, o paciente, além das consultas de rotina, é em casa. Ele vai ter que passar fio dental, né? Existem várias técnicas, é bem importante falar a parte da higienização. Por exemplo, o paciente que tem uma prótese unitária, que ela se assemelha a um dente natural, ele vai escovar e passar fio dental. Quando a gente tem próteses muito grandes, pônticos, né, que são, por exemplo, colocou 4 implantes ou 6, e tem uma parte grande de pônticos, o paciente vai limpar embaixo com fio dental, um passa-fio ou o water pick, que é um irrigador bucal que ele vai fazer um jatinho ali embaixo. Né? Até eu fiz uma postagem no meu Instagram de uma troca de um protocolo essa semana, que as próteses de protocolo ou as próteses sob implante múltiplas, elas têm que ser autolimpante. Elas têm que ela tem que ser ter um acesso para o paciente poder higienizar por baixo dessas próteses. Isso é imprescindível. Para ter longevidade. Longevidade no processo. Porque o paciente, todo dia ele que vai cuidar em casa, né? A gente, cada 6 meses, vai trazer, ver se tem problema ou não e monitorar ele. Mas em casa, que ele vai fazer o cuidado dele, diário, a higiene, os ciclos de escovação, né? Isso que é mais importante. E cada 6 meses a gente desparafusa essas próteses e olha embaixo. Para ver se não fica uma bactéria. Isso, você pode ter algum parafuso fraturado, muitas vezes. Esse paciente às vezes sobrecarrega a carga só no implante, pode soltar algum pilarzinho, a gente troca. Eu falo que o paciente hoje, com 57 anos, né, ele tem 68, um paciente de 1957. Ele é um carro de 1957. E eles têm que saber que vai ter peça trocada. O implante é uma peça nova que a gente colocou ali. Eu tento fazer essa analogia para ele entender que ele tem que vir no consultório e buscar atendimento. Eu tento falar isso para eles. É uma coisa bem legal e assim tentar humanizar o tratamento, o atendimento do paciente, trazer ele mais para próximo do dentista. Isso é uma coisa que eu busco sempre. Tornar o atendimento mais, você ficar amigo do paciente, você tem mais resultado mais rápido no tratamento. O paciente adere melhor na limpeza, as manutenções. Isso é bem importante. Isso é importante sempre ter esse contato, né? Sim, com certeza. João, agradeço a tua presença, tá? Então, não sei se tu queira deixar mais algum recado, alguma coisa para
o pessoal ter um cuidado melhor com a sua higiene bucal? Não, eu que agradeço a oportunidade de poder vir conversar e falar de uma coisa que eu amo, que é a cirurgia, né, a implantodontia. Eu trabalho eu tenho especialidade como prótese e implantodontia, mas eu também sou cirurgião bucomaxilo, né, e eu queria agradecer a oportunidade de poder vir trocar uma ideia com você. O lugar é excelente, muito bonito aqui o estúdio de vocês, e quando tiver uma outra oportunidade a gente volta aqui conversar. Vamos, com certeza. Se o Dr. João veio trazer as dúvidas para nós, tirar dúvidas sobre implantodontia, a gente vai deixar aqui o Instagram, né, para você que tiver alguma dúvida, entrar em contato, acessar e acompanhar também os trabalhos que o João realiza já há muitos e muitos anos. E assim a gente encerra mais um episódio com apoio cultural, sempre com o nosso patrocínio de Trance Barbearia e Esmalteria, Luiana Cosméticos e Perfumaria, Palage Pozobon Representações, Cláudia Pozobon Massoterapia e Irmãos Cancelli 50 anos. Gostou? Curtiu? Aciona o sininho aí, comenta, compartilha e até a próxima.